podcast Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros no podcast Uma Dose de Esperança. E hoje a minha convidada veio de longe, ela é mais que especial. Neurocientista, neuropsicóloga, psicóloga, ela já atende muitos casos, né? É uma pessoa muito rica, né? Não só no conteúdo, mas como ser humano. Ela traz muita alegria. Leninha Wagner, obrigado, Leninha, por ter vindo de tão longe. Eu que agradeço, é uma honra para mim, é uma alegria enorme estar aqui com você, partilhando conhecimento, aprendendo com você, com as suas experiências de vida. É sempre uma alegria celebrar a sua presença na minha vida. Como você me ensinou, né? Tem pessoas que a gente atura e tem pessoas que a gente festeja, celebra, né? Exatamente. E nós somos uma pessoa assim, né? Quando a gente encontra, é só celebrações e a gente soma muito um com o outro, né? Exatamente, até porque a gente hoje é amigo profissional, né? Amigo de profissão, tratando de pessoas com diversos casos, dependência química, depressão, ansiedade, enfim, todo esse manejo que a gente faz nas doenças emocionais, psicológicas e psiquiátricas que, infelizmente, hoje ganhou volume e contorno dentro da sociedade. Bem-vindo a Uma Dose de Esperança, e a gente vai começar com diversos assuntos. Cara, são assuntos mais interessantes que outros, né? São assuntos como casos clínicos, a importância do remédio, né? Quando ajuda, quando atrapalha, a frequência do uso de drogas, sobre a personalidade humana, sobre as fraturas emocionais. É um assunto interessante. Vamos falar sobre alguns casos clínicos aqui. Sim. O podcast veio de um atendimento. Olha que interessante. Eu estava atendendo um brasileiro lá nos Estados Unidos, na Flórida, e ele estava no consumo de drogas, e ele tem um caso, um histórico bem complicado de internações, de anos de consumo, policial, né? Viu pessoas sendo mortas, né? Teve que trabalhar na rua como polícia, né? Lá em São Paulo. E aí ele foi morar na Flórida e eu peguei um caso bem comprometido. Ele estava bem comprometido e no consumo não conseguia ficar um dia sem consumir. Então, se você precisa de ajuda, pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. É muito importante pedir ajuda. @terapeuta Sandro Barros. Vai no meu Instagram, ou vai no Instagram da Leninha, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui, que é Leninha Wagner ou Substância Singular. Tem várias fotos minhas com a Leninha na rede social. Então, assim, você seguindo a gente, você vai aproveitar os conteúdos e pedir ajuda para você, ou para aquele vizinho, ou para algum familiar. Mas aí, atendendo ele, a esposa me ligou, falou: Sandro, só em acompanhar seu Instagram, eu já estou melhor. Eu já estou entendendo que eu preciso mudar, não é só ele. Eu preciso mudar o meu comportamento com ele. Se eu acusar, julgar e condenar, ele vai consumir mais droga, né? Então, se eu estou querendo tirar ele desse consumo, eu preciso mudar o meu comportamento. E o seu Instagram, você passa isso, né? Que o familiar precisa se tratar, são várias reuniões, Naranon, amor exigente, eles precisam saber o tom de voz que fala com o paciente, né? Que no caso o familiar ou dependente químico, e o que fala, como fala. E aí ela falou: não, poxa, eu vou arrumar um jeito dele ser atendido por você. A gente criou uma estratégia e ele gostou muito de mim. Hoje ele está mais de um ano limpo, ele não conseguia ficar um dia. E aí ele pegava as drogas e consumia todo dia. E hoje ele passou de um ano limpo. Aí ela passou uma mensagem para mim: Sandro, você para mim é uma dose de esperança. Quando ela passou isso para mim, eu tive essa ideia de montar um podcast fazendo esse trocadilho, né? Uma dose não é de álcool, não é de droga, é de esperança. E quem não precisa de uma dose de esperança? A faxineira, o professor, o jogador de futebol, todos nós, todas as profissões, todos os seres humanos precisam, sim, diariamente de uma dose de esperança. E graças a essa paciente, esse caso clínico, eu montei esse podcast. Seja bem-vinda, vamos falar sobre tudo aqui, né? E no final, vamos dar uma dose de esperança. Então, você é do Sul.
Sim, eu nasci em Florianópolis, mas vim bem novinha aqui para o Rio e vivi a minha vida inteira na Barra da Tijuca. Então eu costumo brincar que eu não sou carioca, mas o meu amor pelo Rio é da gema. Eu sou uma cataroca. Fico um pouco lá em Florianópolis, um pouco no Rio de Janeiro, morando mesmo, e viajando pelo Brasil, como você já me acompanhou em alguns lugares, a trabalho. Porque, infelizmente, os problemas da ordem do mental, do psicológico, do emocional não encontram limites, barreiras, gênero, sexo, nem idade. A gente está vivendo num contexto das cidades grandes, na dinâmica de um ritmo que está desumano e está todo mundo adoecendo. Se a psicologia, na época em que eu fui cursar, era tida como a profissão do futuro, hoje, o futuro chegou. E nós já estamos, daqui para diante, está tendo a revolução do envelhecimento. Eu faço parte disso, né? Sim. O Estatuto do Idoso é a partir dos 60 anos. Mas o pessoal, para além dos 60, está inaugurando uma nova dimensão do viver. A gente está no gerúndio aí, vivendo, construindo uma nova maneira de viver. Porém, por mais que se tenha mais capital estético, e até um tanto mais de saúde física, o adoecimento mental e emocional está muito grande e é preciso cuidar, porque, gente, sem saúde mental não há saúde alguma. Eu quero entender como que a pessoa, né, ela protege casa, carro, a conta bancária, mas não protege a saúde mental. É interessantíssimo, né, esse assunto, porque a gente atende, né, todos os tipos de pessoa, todas as classes sociais, né, e você percebe que as pessoas, elas não, parece que elas não cuidam como deveriam cuidar da saúde mental. O esgotamento emocional, a pessoa só percebe quando já está super esgotada, né, não consegue perceber com antecedência. Como que a neurociência lida com isso, né? Porque você é neurocientista, neuropsicóloga, psicóloga e psicanalista. Mais alguma que eu esqueci, né? Tem cursos aí no meio do caminho, né? Com especializações. Dependência química. Sim, também fez, também. Né? E como que a pessoa se percebe, né? Porque como que se a pessoa consegue entender como que funciona a sua mente, ela consegue identificar com mais facilidade os gatilhos. Eu sei que se eu for para boate, eu vou ter gatilhos, então eu evito ir para boate, porque lá foi onde eu consumi, né, droga. Agora, o cérebro às vezes quer te levar para boate, né? Não sei se ele quer, né? Na verdade, nós, seres humanos, a gente vive num contexto de buscar sempre o prazer e fugir da dor. Porém, no uso, por exemplo, de substâncias psicoativas, a pessoa cola o prazer na dor. Porque há uma dor ali, né? É uma situação crônica, recorrente, por uso de substâncias psicoativas, que no dependente químico, ele causa ali uma injúria, por exemplo, no sistema de recompensa do cérebro. Então, se nós formos analisar, todos nós nascemos com o gene da dependência. Porque pensa comigo, é preciso de 2 para fazer 1. Sim. 1 carrega 2. Então a gente está o tempo todo ali na esfera do olhar do outro, precisando do outro, e isso cria situações emocionais. A gente já nasce, portanto, dependente do oxigênio que a gente respira, da água que a gente bebe, do alimento, e a pior das dependências, a gente nasce dependente do outro. Então sair desse contexto, criar saúde mental para pensar sobre isso e não trazer uma situação de compulsão. Quando o nosso cérebro é feito, o primeiro osso no corpo humano é o osso esfenoide. É em formato de quase semelhante a uma asa de borboleta e ele é a base do cérebro, está ali no tronco encefálico, é o primeiro osso do ser humano. Sobre ele são construídos 3 andares do nosso cérebro. Isso de uma forma bem sucinta e simples, né? Tem o nosso tronco encefálico, que é um cérebro reptiliano, digamos assim, que roda um programa, é o funcionamento do corpo. Tanto é que a ansiedade está ali, é o sistema de alarme do cérebro, né? Luta ou fuga. Na patologia disso... Simpático, parasimpático? Isso, para entender, o simpático acelera e o parasimpático para.
o simpático, né? Então, essa questão de dilatar a pupila, contrair a pupila, respiração, tudo isso está ali no nosso tronco encefálico e está muito ligado à ansiedade. Depois a gente tem um segundo cérebro, que pertence ao sistema límbico, onde a gente tem a modulação emocional e todos nós, por mais que alguém possa me dizer, mas eu sou extremamente racional. Não, antes de sermos racionais, somos animais, mamíferos, portanto, extremamente emocionais. A última parte a se formar no nosso cérebro é o lobo pré-frontal. Toda essa parte aqui, que normalmente a gente chama de testa, digamos assim, tanto é que nós partilhamos 98,7% do nosso DNA com os primatas, com chimpanzé principalmente. Mas olha o tamanho da testa de um primata e olha o nosso, né? Então toda essa parte é responsável por funções executivas e ela só vai ficar pronta entre 20, hoje a gente esticou um pouquinho mais, 23, talvez até 25 anos, pronta para ser usada. Mas para isso precisa de consciência emocional, inteligência emocional, maturidade emocional. Toda essa parte que nós chamamos de funções executivas, elas modulam muito o nosso comportamento, o controle do impulso, as compulsões, a leitura do cenário que você está inserido, a tomada de decisão, a interpretação, usando filtros emocionais mais limpos e saudáveis para interpretar o mundo, o cenário em que estamos e o outro. Então a comunicação faz parte de tudo isso. Interessante. Eu percebi que a droga infantiliza a pessoa. Então ela começa a usar a droga antes de formar o cérebro. Então talvez seja esse o motivo, né? Um dos motivos. Deve ser uma soma de fatores, deve ser multifatorial, né? Nós somos o resultado de interações extremamente complexas, porque nós somos o resultado de todos que estiveram antes de nós, quer dizer, a gente tem ali... passados, tal. Sim, uma carga de herança neurobiológica, né, genética. Reprodução de comportamento, né? Sim, o cenário que você está inserido, o clima. Para você ter uma ideia, eu fico muito em Florianópolis e um tanto aqui no Rio. O clima influencia no comportamento das pessoas, no tipo de roupa. Carioca fala com todo mundo, carioca quer rua. Os cenários que nós temos no Rio e o clima são super agradáveis, né? Para construir um comboio social, interações. E isso também distrai muito nós de nós mesmos. A gente fica nas interações sociais e aí na dinâmica relacional somos induzidos e levados até a comportamentos que não queremos. E como eu falei, o prazer é diferente da felicidade. Quando alguém, por exemplo, faz uso de cocaína, ele derrama no cérebro uma cascata de dopamina. Sim. E o cérebro naturalmente não conseguiria produzir isso num período tão curto. Você, por exemplo, está cursando, eu acompanho isso desde o início, né? Legal, Fui uma incentivadora da sua Verdade. faculdade de psicologia, mas você vai levar 5 anos para terminar o curso e obter o diploma. Isso é felicidade. O tempo que você está levando para conquistar esse diploma é algo para a vida. É perene, não é perecível. Fica com você até o fim. O conhecimento e a titularidade que você vai ter. Uma pessoa, quando faz uso de substância psicoativa, é instantâneo e imediato, mas dura também de forma instantânea e imediata. Eu brinco que é miojo. Ferveu, 3 minutos, está pronto, acabou. E aí ele vai ganhando tolerância em reagir com essa quantidade de dopamina. O cérebro passa a não fabricar mais, porque é antinatural, toda aquela dopamina que ele recebe, fica preguiçoso, o cérebro é extremamente plástico, né? A neuroplasticidade está aí para nos ensinar isso. Então ele fica usando cada vez mais para obter cada vez menos de prazer, até chegar numa overdose. E tem o sistema de recompensa. Sim, no e núcleo tem o sistema de tolerância também. Sim. Né? E é importante, quem está no consumo, prestar atenção, porque no início parece que você está no controle, né? Até você, no caso eu, né, vivi isso, 20 anos de drogas, 3 overdoses, uma tentativa de suicídio, né? Fora as outras quase mortes que eu tive. E eu achava que eu estava no controle. Quando eu cheguei no fim de mim mesmo e falei assim, poxa, eu preciso tomar uma decisão,
O sucesso é uma decisão. Você que está assistindo, presta atenção. O sucesso é uma decisão. Quando eu tomei uma decisão, falei, viva quem viver, morra quem morrer, eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta. Larguei o cigarro, larguei o álcool, larguei a cocaína, larguei o êxtase, larguei o crack, larguei o ácido. Então, assim, eu usava todas as drogas. E eu era um cara sem credibilidade. Como a credibilidade é importante hoje em dia, mais ainda, mas antigamente também era importante. Só que hoje, sem credibilidade, você não avança, entendeu? Ninguém quer fazer alianças com pessoas sem credibilidade, né? Então, assim, quando a pessoa usa e está no consumo, ela perde a credibilidade, por mais que ela ache que não, né? Então, o cérebro, eu me lembro que, eu não sei como foi a situação, mas quando eu estava, não sei que ponto que foi, quando eu estava no fim de mim mesmo, quando eu estava só uma caveira, assim, muito magro, e eu não me enxergava, né? As pessoas olhavam para mim e eu achava que as pessoas estavam me admirando, mas na verdade as pessoas estavam com pena de mim. Eu não sei o que passava na minha cabeça. Eu não sei se o cérebro tem essa função de iludir, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele ilude a pessoa, a pessoa vê uma coisa que não existe. Para quê? Para ele continuar no consumo, porque ele não quer morrer, né? Acho que o cérebro luta pela vida até o final, né? Eu não sei muito sobre isso. É que, na verdade, como eu já falei anteriormente, nós buscamos o prazer o tempo todo e fugimos da dor. E o dependente químico, ele não percebe quando ele cola o prazer na dor. Então, quando ele está naquela crise de abstinência e que tem reações, toda a emoção, ela provoca uma reação fisiológica. Sim. Então, quando ele está na crise de abstinência, é claro que ele chega até a sentir dor física, até porque a dor emocional, ela é sentida e interpretada pelo cérebro no mesmo lugar da dor física, no giro do símbolo basal. Então, acredite quando alguém está sofrendo por um luto concreto ou subjetivo, perdeu o emprego, terminou um casamento de anos. Um paciente meu perdeu a perna, né? Sim, a dor física, ela é igual à dor emocional. Quando a pessoa está sofrendo emocionalmente, coloca a mão no peito e diz: eu não consigo respirar. Acredite que aquilo é verdade. A interpretação do cérebro é a mesma. Então, na crise de abstinência, a pessoa sente dor emocional e física. Sim. Então, naquele momento, qual é a única solução que ela encontra? Usar novamente para parar de sentir aquilo. E qual é o problema? É usar novamente. Então, lidar com essa oscilação de usar e querer parar, todo dependente químico na sua trajetória, raras as exceções, mas por via de regra, a recaída vai fazer parte do processo. Então, ter uma rede de apoio e, principalmente, não só medicar e terapeutizar o dependente, mas também o codependente. Sim. Porque ele também está adoecido. É a família, né? Sim. Eu costumo falar o seguinte, que às vezes você se vê sóbrio, não é força de vontade, é força de visão. Você se vê sóbrio é mais difícil do que ficar sóbrio. Porque quando você se vê sóbrio, você fica sóbrio. Mas quando você não se vê, você não consegue configurar na sua cabeça, isso aconteceu comigo, né? Eu não conseguia configurar como que eu ia viver sóbrio. Eu tomei uma decisão, mas como que eu ia viver sóbrio? Então eu começava a falar, não, pelo menos eu vou continuar com essa droga, porque essa, tudo bem, eu continuar. Vou largar o crack, vou largar a cocaína, mas vou ficar com álcool, vou ficar essa competição interna, né? De a cocaína faz mais mal do que o cigarro, ou vice-versa. Então, esse tipo de argumento eu vejo como uma luta do meu cérebro de querer usar alguma coisa. Então, como que eu vou viver sóbrio, né? Sobriedade é além de você largar, é um estilo de vida, é uma maneira de se viver. Então, eu adquiri a sobriedade, mas me lembro que nos primeiros meses o meu emocional ficou comprometido, meu humor ficou comprometido. Sim. Eu não queria mais interagir com certas pessoas. Eu sou um cara que adoro socializar, eu estava cansando de socializar. O meu humor, eu sou extrovertido, puxei meu pai, né? Meu pai era médico, a pessoa chegava chorando e saía sorrindo. Meu pai era um palhaço. E eu também sou um pouco assim, né? De ver alegria, positividade, criar um clima de harmonia, de ser um cara agradável. Mas quando eu larguei,
devido à fissura e abstinência que você relatou aí, eu perdi o meu humor. A minha mãe sofreu muito comigo, não só no consumo, mas na minha transição para a sobriedade. Eu só recuperei o meu humor depois de 1 ano, mas eu passei 1 ano sóbrio, vendo a minha vida pior do que era, assim, no sentido de... Não, deixa eu tentar te passar, no sentido de, vamos supor, eu vivi 20 anos nas drogas, cheio de prejuízos. Aí eu parei de usar, mas a vida continua azeda, cinza. Mas cadê o colorido da sobriedade? Eu demorei para encontrar. Então hoje o meu papel é o seguinte: quando eu ajudo a pessoa a encontrar alegria na sobriedade, eu fiz o meu trabalho. Só que uma coisa é ficar sóbrio, outra coisa é encontrar alegria na sobriedade. Depende de muitos fatores, é multifatorial. Eu preciso saber qual é o perfil da pessoa, né? O que ela gosta, que clima que ela está, qual é o ambiente. Eu costumo falar que o poder do ambiente é muito importante, né? Primeiro que eu penso que o sucesso é uma construção coletiva. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar qualquer pessoa no manejo de qualquer doença mental, emocional, psicológica. Às vezes até orgânica, física mesmo. Quando a gente pensa que um dependente químico, ele foi deformando o caráter, porque ele foi trazendo para ele um comportamento que não era tido como algo dentro das condutas sociáveis, né? Que permeiam a nossa sociedade. Então, o desvio de conduta causa a deformação de caráter. Quando você atravessa, vai permeando as camadas humanas, a física, ele vai ter muitos problemas respiratórios, muscular, cardiovascular, ele vai ter uma série de comprometimentos físicos, ele vai ter comprometimentos emocionais, ansiedade, depressão, quando a droga às vezes entra e ele usa uma outra droga, um energético com maconha, com álcool, ele fica no elevador emocional, né? Um comando diz que é para ele ficar eufórico. No entanto, ele usa uma outra substância, o próprio álcool, ele entra euforizante, mas no dia seguinte ele é um depressor do sistema nervoso central. No dia seguinte a pessoa está deprimida, não só a física, fisiologicamente, moralmente, a ressaca moral vem, a ressaca financeira vem, a ressaca social vem, é uma série de ressacas, né? Mas ele também tem perdas cognitivas, porque afeta, por exemplo, o hipocampo, que é responsável não só pela manutenção da sua memória, principalmente anterógrada, retrógrada, né? Mas também do aprendizado, para você formar novas memórias. Então essa pessoa foi se comprometendo no seu funcionamento, no modelo mais ecológico de ver o ser humano, ele foi se comprometendo em suas camadas. Ele foi matizando e atravessando tudo e adoecendo o seu comportamento. A perspectiva de se ver sóbrio, eu costumo dizer que felicidade é só um intervalo de tempo entre um problema e outro. Tenha a competência de ser feliz quando você resolve alguma coisa. Ativa seu sistema de recompensa, de gratificação. Não tem prêmio nem castigo, tem consequências. Sim. Porém, a gente não pode romantizar e achar que eu posso tudo na minha vida. Sim. Volto a dizer, o sucesso é uma construção coletiva. Eu preciso do outro, dos outros, das minhas interações, da minha família, dos meus laços afetivos. Mais caro, o ser humano ele tem 2 tipos de relacionamento. A relação sujeito-objeto. Eu faço uso disso de qualquer maneira. Está a meu bel prazer. Quando eu me relaciono sujeito, a dinâmica é rica, mas também muito mais desafiadora para fazer dar certo. Então a perspectiva de se ver em sociedade sóbrio, atravessando todas as etapas do ciclo vital e os problemas que advêm dessas travessias, principalmente na adolescência, aonde começa geralmente o enfrentamento das questões, é o primeiro momento de solidão. Uma criança ela nunca fica só, tem sempre um adulto responsável cuidando dela. O pré-adolescente começa a ensaiar pequenas inserções com o time, o grupo, a turma, né? Mas é o adolescente que faz isso. E quando ele é rejeitado ou sofre bullying, que é algo que vem acontecendo bastante, e é o primeiro momento que ele se vê só.
e na solidão de si, ele pode cavar no buraco. Mas tem que ter a perspectiva que a mesma energia e força que eu usei para cavar, eu posso usar para começar a subir. O movimento é o mesmo, só trocando a polaridade da força. Se eu tive força e competência, porque todo adolescente, jovem adulto, ou até um adulto, que bebe pela primeira vez, fuma pela primeira vez, usa droga pela primeira vez, lícita ou ilícita, o organismo dele, o nosso corpo é inteligente e vai reagir, vai querer colocar para fora. Vai ter náusea, né? Vai ter que sair. Mas ele treina para consumir. Vai ter que começar a treinar para deixar de consumir. Interessante. É um desafio. Eu costumo falar para alguns pacientes meus que eles têm uma força dentro deles que eles não conhecem, né? Então eu ajudo eles a acessar essa força, né? O DNA de campeão. Porque se ele fazia o que ele fazia para usar droga, e o que ele fazia? Enganava a família, enganava a polícia, mentia para o advogado, mentia para ele mesmo, arrumava dinheiro. Então ele fazia uma manobra gigantesca e ia debaixo de chuva numa distância gigante atrás da droga. É da mesma forma que ele precisa ir atrás da sobriedade. A polaridade contrária. Exatamente, pegar essa força. Mas eles declaram isso. É. Porque eles dizem assim, eu não consigo, é mais forte do que eu. E a minha pergunta é, que eu que moro em você, que é mais forte que você? Existe um eu mais forte que a gente. Sim. E é esse eu que a gente acessa e traz para ele essa força, porém em construção. Sim. Não em destruição, numa força motora e motriz que impulsione novamente a reconstrução da vida. E volto a dizer, o outro é importante. Não adianta a gente romantizar e achar que pode tudo. Sim. É preciso grupo de apoio, é preciso do terapeuta, do médico, do psiquiatra, do psicólogo, da família, dos amigos. É preciso uma equipe multidisciplinar. Eu costumo falar o seguinte, se a pessoa ficou anos no consumo, né, tem, né, esse histórico, depois que ela fica sóbria e encontra alegria na sobriedade, ela é imbatível. Ela faz o que ela quiser e vai ser o melhor. Seja qualquer profissão, pode ser um jardineiro, um médico, ela pode ser o que ela quiser, porque ela adquiriu tanto poder no consumo, sobreviveu, né? O que acontece? Eu jamais imaginei que ia virar terapeuta, né? Jamais. Eu fiz um curso de terapeuta porque eu cheguei num curso sem saber que era um curso de terapeuta. Achei que era um grupo GNA. Chegou lá e falei, poxa, que interessante. Eu vou entender como funciona essa máquina chamada cérebro. Eu sempre gostei do cérebro. Eu queria saber como funciona o cérebro. Aí eu percebi, né, no curso, em 2014, 2013, que o hipocampo era responsável pela consolidação das memórias. Aí eu percebi que o sistema límbico era responsável pelas emoções, que a parte pré-frontal são responsáveis pelas funções executivas, Exatamente. Pela tomada de decisão, que é a coisa mais importante que a gente tem, é tomar decisão. O ser humano é muito influenciável, né? É um ser social. Então você tomou um gole aqui, eu tomei um gole aqui, mas se você estivesse usando droga, eu estava usando droga aqui. O nosso cérebro, ele é um simulador. A gente tem neurônio de espelho. Então, muitas vezes, a gente age mimetizando o comportamento do Bocejo, outro. né? Que você falou aqui. Os pais, quando brincam com as crianças e usam aquela voz meio tati-bitati e olham para a que criança, nenenzinho do papai. ele ri porque você está rindo para ele. E ele aprende a sorrir assim. Bocejo, riso, Sim. neurônios de espelho, né? E isso diz mais uma coisa super importante sobre nós. Não há nada mais contagioso do que o humor. Quando a gente chega perto de alguém reclamando, esbravejando, isso é altamente contagioso. Porém, se a gente chega num modo, numa métrica de fala, numa prosódia, Uma numa positividade. exatamente. Da mesma forma, você impacta o outro, porque praticamente 80% da mensagem que a gente leva está muito mais na forma em que se diz do que exatamente o que Se diz. Não, eu vi numa reportagem na rádio, em Brasília, eu até estou participando, né? Todo sábado eu participo de uma rádio lá em Brasília.
que vai para 15% de Brasília. E eles pedem dicas, né? Como ficar sóbrio, tudo. Aí teve uma pessoa lá que falou que a felicidade se treina. Se adestra a felicidade. Olha, que interessante, né? Antigamente nós pensávamos que seria o suficiente estarmos sãos, sóbrios e saudáveis para estarmos felizes. Hoje a gente tem certeza que é o processo contrário. A partir do momento que nós estamos em harmonia conosco, felizes, alegres, contentes, realizados, buscando nas práticas do dia a dia, hábitos saudáveis, comportamento, esse nível de felicidade é que nos traz saúde e harmonia para a vida, né? Eu costumo dizer que é relativamente simples, mas simples não é sinônimo de fácil. Todo mundo precisa de uma mão na vida, né? Sim. E você sabe que a saúde está na mão. Quando eu falo dos 5 passos, o que a gente precisa para ter uma vida saudável? É simples. Não é fácil, não é tarefa fácil, porque é uma repetição diária. Sono fisiológico e noturno, não é farmacológico, não é diurno. Que consolida a memória, tudo. Sim, o líquido encefalorraquidiano passa pelo seu cérebro, limpando os metabólicos que a gente produz diariamente, enfim, consolidando memória, fazendo a gente sonhar, que é uma atividade onde se exige muito dos recursos do Por isso nosso que nas cérebro. clínicas tem horário para dormir. Sim, então sono fisiológico e noturno, até porque a gente é regido pelo ciclo circadiano das 24 horas e a gente fabrica melatonina durante o dia, na luz do dia. Ela entra na corrente sanguínea à noite. A gente fabrica endorfina, serotonina principalmente, no amanhecer, na madrugada, e ela vai entrar em contato com a corrente sanguínea diante da luz do sol. Então é muito importante, porque a neuroquímica fabricada pelo cérebro, ela não fica no cérebro, ela vai para a corrente sanguínea, né? Por isso que o estresse crônico, a ansiedade, ela deixa a gente adoecido, porque é o nível de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Cortisol coloca a gente para baixo quando a gente acorda, né? Deixa a gente muito agitado, né? Para baixo com os pensamentos de preguiça. Aí depois, no decorrer do dia, eu percebi isso. Num atendimento, um paciente falou isso para mim. Falou, eu acordo com cortisol lá em cima, eu acordo assim, falo, pô, tanta coisa para fazer, já esgotado. Aí no decorrer do dia vai diluindo e aí ele vai melhorando. A serotonina é muito importante para a gente ligar a máquina do cérebro e funcionar. Então, sono fisiológico e noturno, alimentação saudável. Olha só, eu coloquei o sono em primeiro lugar. Não é à toa, né? Eu posso ficar 3 dias, uma semana até comendo mal, mas se eu passar 3 dias em insônia, com privação do sono, vai me alterar o humor, a ansiedade, a irritabilidade, a memória, a localização espacial. O sono é responsável por tudo isso. Então, sono fisiológico e noturno, alimentação balanceada. Na hora certa, né? Alimentação na hora certa, sim, né? A atividade física, o design do nosso corpo, ele é muito inteligente. A gente é todo articulado justamente porque tem essa função, a atividade O física. esporte libera a dopamina, Sim, a serotonina. endorfina. Uma pessoa endorfinada, ela não sente dor. Sim, entendi. Regula muito nessa sensação de dor no organismo. O esporte libera o que a droga libera, mas em quantidades Sim. menores, né? E tem ali o esforço, né? Você corre 10 quilômetros e você tem aquela sensação boa. O problema é que um pino de cocaína te dá isso, né? Mas depois traz todas as consequências. A facilidade com que você obtém aquele prazer, ela não está ali manifestando a dificuldade e o sofrimento, a dificuldade de sair. A conta chega cara, né? Exatamente. Você pede um suco, chega um sushi. Falando ainda da mão, sono, alimentação, atividade física, trabalho e estudo. Os adolescentes me dizem, mas eu só estudo, vou trabalhar. Você pode retirar a mesa ou colocar a mesa, lavar uma louça, limpar o seu quarto, tirar o lixo. Tem adulto que me diz, mas eu só trabalho, não tenho tempo para estudar. Vai assistir um filme, ler um livro, ouvir uma música. Por isso que nas clínicas tem laboterapia, né? Sim, é importantíssimo, né? A música, por exemplo, ela nos leva a lugares que os nossos pés jamais tocariam. Um lugar emocional. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve.
Ela te leva para lugares gigantes, longe. Mas faz registros emocionais. Quando você estiver num momento muito ruim da vida, não ouça música ruim, porque cada vez que você ouvir aquela música de dor, de sofrimento, você vai ser transportado numa onda emocional para aquele lugar. Porque o cérebro é associativo, né? Associa, né? Ele vai formando memória, né? E por último, né? Nessa mão em que eu falei, lazer. Isso que a gente está fazendo, conversas, troca de informações, estar com pessoas que você não tenha que tolerar, laços, né? Cria laços. Suportar e sim celebrar o momento e o encontro. Isso é vida, né? É lazer. As pessoas largam muito o lazer. Hoje eu fui no mecânico e lá vem meu carro. E o pessoal é muito gente boa. O pai é mecânico há 40 anos, os filhos são mecânicos, tá tudo entre família. E lá tá lotado de carro. Eles trabalham de segunda a sábado. Aí eu falei para eles, cara, vamos domingo para uma praia, cara. Ele, não tenho tempo para o lazer. Ou seja, está faltando lazer. A administração de tempo talvez seja o maior desafio, porque todo mundo está muito na rede social, nada contra, porque é uma ferramenta. Sim. Você não tem faca na sua casa? Sim. Tem, né? Então a gente não pode ter medo de usar uma ferramenta. O telefone celular, a última coisa que a gente faz é ligar para alguém, né? Sim. Ele é extremamente sedutor, envolvente. A inteligência artificial, o algoritmo, ele te leva, traz para você tudo que você quer consumir ali. E a retirada do corpo das relações está adoecendo todo mundo. A troca da energia, da presença física nossa na vida do outro é de extrema importância. Nós somos um ser relacional. Aliás, a gente é um paradoxo. Influencia e influenciado o tempo todo. Sim, é uma troca. Quando a gente diz indivíduo social, olha que paradoxo. Quando eu digo indivíduo, essa palavra significa não divisível. Eu sou inteira em mim mesmo, mas eu não me basto. Eu preciso me relacionar para trocar. A gente está na grande corrente humana. Quem soltar o primeiro elo fica só. E só não se consegue nada. Por mais que as pessoas hoje, todo mundo tem muita facilidade de ser famoso na rede social, coisa que na minha geração não acontecia. Nós olhávamos pela tela da TV os famosos. Eu sou dessa geração também, com 19 anos não tinha internet. Não existia nada disso. Eu tinha 19 anos, eu sou de 73, nos anos 90. Mas essa ruptura da realidade em que nós vivíamos, o cérebro ainda está se adaptando. Nós somos muito mais primitivos do que pensamos ser. Muito das reações que a gente tem ainda são resquícios da nossa primitividade. Você levantou agora um assunto muito interessante, né? Porque a mente ela é associativa mesmo. Então ela está falando aí de uns assuntos e eu estou lembrando de vários assuntos aqui. Uma hora vai ser pouco, mas eu quero deixar uma pergunta para você. Como que está a sua estrutura emocional hoje? Olha para você agora, se pergunta como está a sua gestão de tempo. Foi que a doutora Leninha falou aqui. Como ela está hoje? Não tenta fugir de você mesmo. Olha para você. Esse diálogo interno é importantíssimo, né? Da pessoa conversar com ela mesma. E separar um tempo para isso, né? Quando a gente fala de gestão de tempo, o tempo é o recurso mais democrático, porque 30 minutos para mim é o mesmo tempo para você. 60 minutos em qualquer lugar desse planeta é 1 hora para todo mundo. Então, a maneira como a gente usa esse recurso, que é finito. Sim. E aí a gente pode pensar que foi o tempo, é até a lenda do Cronos, né? É o deus do tempo. O tempo nos dá a vida, precisa de 9 meses para nós sermos feitos. Mas tal qual na mitologia grega, o tempo devora os seus filhos. O tempo é que nos come, nos retira daqui. Então a gente tem um tempo para nascer e todos nós caminhamos para a finitude. O que tem depois do nascimento e antes da morte? Vida. Essa vida é o que? Tempo. Tempo é um recurso finito que a gente gasta de maneira irresponsável. Saber utilizar o tempo a nosso favor, o dia tem 24 horas. Se minimamente, de forma inteligente, a gente formar bloco de 8 horas, 3 blocos de 8, dá para dormir, estudar, trabalhar e se divertir. Olha isso, ó, que aula que a gente está tendo aqui. Não é só você não, eu também. Eu perdi 20 anos da minha vida. Ou seja, olha o tempo. Multiplica aí 24 horas vezes 20 anos, né? Foram mais de 7 mil dias, né?
que eu perdi no sentido de ficar usando droga o dia inteiro. Só que você é aquele ser humano que eu digo que às vezes é depois e dá tempo. Mas às vezes é tarde demais. Então acordar, porque a gente... Eu demorei, mas acordei, né? Exatamente. Tem um dia do nosso nascimento e a gente comemora todo ano esse aniversário. Mas a gente pode renascer. Eu costumo dizer que nós somos criaturas criadoras de nós mesmos. Verdade. Você renasceu minimamente aí umas 3 vezes, né, Sandra? E todos nós, eu também renasci, você acompanhou o meu caso, está comigo há muitos anos, eu também renasci. Tu venceu cada uma, se quiser falar, fica à vontade, que é importante, porque tem uma pessoa do outro lado que está assistindo, que não está conseguindo largar o cigarro, mesmo tendo dinheiro, mesmo rica, ou de outra classe social. O cigarro foi muito desafiador para eu largar. É o mais difícil que tem. Foi mais difícil que o crack. É muito difícil. Foi mais difícil que o crack. Eu consegui lá. Porque é uma droga lícita e todo mundo não tem muita dificuldade de você sair. É um amigo falso, tem mais de 4.000 substâncias. Além de ser o cachorro sem cauda, dizia Vinícius de Moraes, ele modifica, as pessoas pensam que o cigarro traz paz porque modifica a forma de respiração. E se a gente fala que relaxa, né? Mas o sistema nervoso central falou que não. É totalmente o contrário. Sim, causa dependência, sofrimento. Mas não relaxa, né? Não, mas causa falsa impressão, porque na hora que você está tragando a fumaça, você faz... segura e solta. Então você muda. E se a gente soubesse que a forma de respirar é o que mantém a homeostase do corpo. A respiração é tão importante. Homeostase. É o equilíbrio natural do ritmo do corpo. Quando a gente nasce, a criança está com o pulmão fechado ainda. Então, às vezes, até o médico vira ela de ponta cabeça, dá um tapinha no bumbum para ela fazer o quê? Engolir o ar. Como funciona o corpo? Qual é a última coisa que a gente faz? Quando a gente vai morrer, a gente solta o ar. Então a gente pega o ar daqui, né, para começar a viver e deixa o ar aqui. É o último suspiro de despedida da nossa permanência. E tem o primeiro suspiro aqui. E o último, né? Exatamente. Primeira inalação, respiração, de buscar o ar para começar a viver. E a nossa despedida é deixar o ar aqui, onde a gente recebeu a primeira lufada de ar. E o que você está fazendo com a sua vida, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Eu, na terapia, falo assim, o que eu preciso saber que eu não estou vendo, mas eu preciso saber... Porque o nariz você não consegue enxergar, né? Está tão próximo, mas você não consegue enxergar. Às vezes tem que perguntar para a pessoa, você está vendo alguma coisa? Está sujo? Entendeu? Então, assim, olhar para a gente e perguntar, né, como eu posso ser a maior versão de mim mesmo. Eu costumo falar que o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Não adianta você querer largar um vício, ou começar uma faculdade, ou, né, traçar um objetivo sem comprometimento. Você precisa, o que te motiva? Qual é a motivação? O motivo para a ação? E entrar em recuperação, recuperar a ação, é o que eu estou fazendo. Sim. Eu estou 14 anos sóbrio, como terapeuta estou chegando a 11 anos, já ajudei mais de 5.000 pessoas e tenho essa experiência de 20 anos no consumo. Leninha, você tem uma experiência de casos clínicos gigantes também, né? Você atende aí de 10 a 11 pessoas por dia. Mais. Né? Mais. Quantas pessoas por semana? Olha, eu atendo todo dia das 8 da manhã às 9 da noite. Explica a sua rotina aí pra Às gente. vezes não consigo ter horário de almoço, dou muita entrevista, tenho programa de rádio. Então a minha dinâmica, assim, administração de tempo é a minha especialidade. Conheço você já há bastante tempo, né, Sandro? Sei dos seus desafios, quantas vezes você renasceu. Verdade. E às vezes é necessário isso que você falou. Tá mais na cara que nariz, mas eu não vejo o meu nariz. Eu preciso desfocar para me ver. É isso que a gente faz em terapia. Você funciona como o ego auxiliar do outro. É um outro eu fora de mim que me acompanha e faz com que eu me veja. Então o terapeuta, ele ouve você, entende você e explica você para você mesmo, fazendo com que você utilize os seus recursos cognitivos, emocionais e de tempo para que você comece a fazer um confronto seu com você mesmo e comece a administrar o tempo criando uma agenda funcional. Não existe gente normal, né?
Mas existe gente funcional e gente disfuncional. E o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. Às vezes é tão óbvio, mas você não fala, mas não é óbvio para outra pessoa. Mas aí está no inconsciente, nós somos regidos pelo inconsciente. Quando você tem um ego auxiliar, um terapeuta fora de você, ele age trazendo isso para a sua consciência. Eu brinco que o caminho da vida é extremamente desigual, ele é muito acidentado. E às vezes a gente caminha por vales profundos, mas também pode subir montanhas, né? Você sabe que eu tive internada com câncer durante bastante tempo e eu venci isso. Continuo que venceu o câncer. Não é qualquer um que vence o câncer, não. Ó, se você precisar de ajuda, pede ajuda. Você que está passando por isso, que a Leninha está passando, vai no Instagram dela, @terapeuta Sandro Barros e @ da Leninha, Substância Singular, é isso? Substância Singular. Eu confundo esse nome. E Leninha Wagner. Os dois doutora Instagrams. Leni Espírito Santo Wagner. Então, assim, ou também me chama que eu passo o Instagram dela, mas é importante, porque às vezes tem pessoas do outro lado que estão vivendo isso e estão precisando escutar ele. A humanidade é frágil, a nossa condição humana é extremamente frágil e a gente precisa do outro em diversos momentos da nossa vida. Sinalizar isso, reconhecer, é o primeiro passo. Os 12 passos, o primeiro é reconhecer. Reconhecer a aceitação, né? Se render. Exatamente. E como que foi que você descobriu isso? Como você reagiu? Como você fez essa manobra emocional, né? Porque não foi só isso, né? Foi uma manobra, assim, gigante, porque foram vários contextos na mesma hora, né? Como que foi esse... Isso me trouxe uma lição. Eu entendi que nós precisamos identificar o nosso maior medo, porque a gente realiza ele. Meu marido sofreu um acidente muito grave, você acompanhou, né? Sim. Aqui no Rio, em 2015, ele era perito, doutor em engenharia civil, estava fazendo uma perícia numa obra, a obra ruiu, ele caiu do 4º andar, você acompanhou tudo isso. E dali para diante, eu assumi a responsabilidade. Eu era responsável financeira, emocional, pela minha família inteira. E eu tinha muito receio de perder a minha saúde e não poder cuidar dele. Em 2020, ele foi a óbito, dia 19 de dezembro de 2020, e no dia 20 ele foi enterrado lá em Florianópolis, no jazigo da minha família. Dia 28, eu fui internada às pressas. Fui levada para o hospital, meio-dia mais ou menos, meio-dia do dia 28 de dezembro de 2020. E fui já diagnosticada e fiz a cirurgia na manhã do dia seguinte. Então eu aprendi, não deu tempo de pensar, mas eu aprendi que primeiro a gente tem que ter motivadores, propósitos, pessoas tão importantes na nossa vida por quem vale a pena viver. Sua mãe, né? Meus filhos, minha mãe, meus amigos, meus amigos. Passou por vários lutos, né? Porque perdeu o cachorro também, né? Nesse ínter o cachorro. Que é um luto, né? Sim. Que é um filho praticamente, sim, né? Sim. E a minha mãe foi diagnosticada com câncer nesse sua mesmo mãe, período. Né? E nesse mesmo período teve que lidar com os filhos que também tinham acabado de perder o pai. Né? E foi que força, né? Essa força aí você se reinventou naquela hora, não teve nem tempo de pensar. É pular de paraquedas e tem que criar uma forma de criar o paraquedas durante o pulo do avião, né? Trocar o pneu com o carro em movimento. É isso. Mas essa resiliência, eu acho que todos os inícios, eles são muito motivadores. Agora, perseverança é para os vitoriosos. Porque no meio do caminho você tem que perseverar. Quando a gente usa... A língua portuguesa ela é muito rica. E eu gosto muito de entender a etimologia das palavras. Quando a gente coloca esse prefixo nas palavras per, você está potencializando uma ação. Perseverar, persistir, é mais do que insistir. Perfeito é mais do que feito. Quando a gente ama, qual é a grande sacada do amor? É doar. Lacan dizia que amar é dar a alguém aquilo que não se tem, para quem nem sabe que precisa, né? Então, amar é doar. Potencializar o amor é doar e perdoar. Então, às vezes, a gente tem que perdoar a vida, o destino, os outros. E o maior perdão e o mais difícil,
a nós mesmos. Esse é o mais desafiador. Perdoar os outros ainda vai, tem pessoas que têm dificuldade, não é fácil, mas perdoar você mesmo é um desafio gigantesco. Porque quando você está aborrecido com alguém, magoado com alguém, com raiva de alguém, você se retira da vida daquela pessoa, você corta aquela pessoa da sua vida. Mas como é que você se abandona? Onde você vai, você está. Você está com você o tempo todo. A sua alteridade, a consciência de si está o tempo todo com você. Então, é importante a terapia, a psicologia, ela nos leva a lugares que nós já passamos para a gente vivenciar aquela emoção, ressignificando. É um fato histórico. Aquilo aconteceu. No caso de dependência química, você, infelizmente, fez uso de substância psicoativa, criou ali uma dependência. Mas você pôde se perdoar, ir lá naquele momento, pedir perdão à sua mãe, separação, ser perdoado, né, por ela. Exatamente. Mãe, um beijinho. Dona Sandra. Sandra, um beijo pra você. Todo mundo ama minha mãe. Eu fiz a reparação, né? Faço até hoje. Às vezes eu fico 5 horas no salão com ela. Aí eu penso assim, ela me esperou por 20 anos. O que são 5 horas? E aí eu fico feliz da vida. O pessoal até nem entende, né? Que filho é esse tão paciente esperando a mãe, mas não sabe do contexto. É interessante o que você falou sobre isso tudo que você viveu, né? Meus sentimentos, realmente, eu te conheço antes dessa situação, te conheço já há muitos anos. Mas eu tenho vocação para felicidade, você sabe disso. Não, você deu a volta por cima, hoje, né? Você superou essa situação, né? Mas assim, viveu o luto, né? Que viveu o luto, porque as pessoas às vezes, eu pego pacientes que às vezes perde entes queridos e não vive o luto, vai viver o luto 5 anos depois, né? Não vive o luto na hora. Sim. Né? Não Mas sei é importante atravessar as fases. Não sei se é fuga, né? Mas assim, tem pessoas que não vivem o luto. É importante viver o luto, né? E os lutos, falando em luto, tem luto de perder um animal. Sim. Tem um luto de perder algum ente querido, mas também existe tipos de luto de uma separação. Ontem foi Dia dos Namorados. Você deixou uma mensagem, gostaria que você falasse sobre essa mensagem. Eu achei linda a mensagem. E quando a pessoa termina um namoro, também é um luto. É um luto. É um luto subjetivo, né? Qual foi a mensagem que você passou? Sobre ontem eu falei, na verdade, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, né? Dia de comemorar, de celebrar o amor. Eu acho que é o mais próximo que a gente chega de Deus, quando um homem e uma mulher se juntam e criam uma outra vida, né? Param de ser o eu, que tem tanta liberdade, muito prazer e pouca felicidade. O nós, quando a gente cria o nós, a gente ganha mais resistência, força e motivação para as conquistas da vida, mesmo perdendo um pouco da liberdade. E eu falei ontem sobre as características de um relacionamento saudável, porque é importante que o amor, porque amor é cura, mas também é loucura. Então o amor, ele pode ser vivido de uma maneira saudável. Quando a gente tem, por exemplo, o compartilhamento de sonhos, quando a gente tem um parceiro, fica mais fácil realizar. Quando a gente partilha não só da intimidade física, que é muito boa, muito bem-vinda, mas da intimidade emocional. Quando a gente usa de uma comunicação empática, honesta, verdadeira, quando a gente trabalha em prol do crescimento contínuo desse casal, sem perder a chance de manter a nossa identidade, de manter os recursos da energia que a gente usa também para os nossos projetos pessoais. Então, é um eu que virou nós, mas que não pode nunca virar um nó, uma trama que pode se desfazer. Entendi. Quando a gente perde alguém num divórcio ou numa morte, não importa, a pessoa vive um luto, respeitar a dor, talvez até na morte concreta, os outros tenham mais empatia de receber a sua dor, o seu choro, consolar você. Quando há um divórcio e uma das partes continua amando e desejando, querendo o outro, é sempre uma dor talvez até maior e não recebe
muitas vezes a empatia dos outros. Ver o seu amor com outra ou com outro, sendo feliz e continuando a vida, é uma dor muito grande que exige respeito e muitas vezes tratamento. E você foi casada há quantos anos? Você entende do assunto? Muitos anos entendo do assunto. Eu acho que o casamento é a maior empresa que a gente abre na vida. Eu sempre tive o meu marido como um sócio para a vida. A minha empresa deu muito certo. Foram quantos anos? Há muito tempo, né? Não vamos falar de idade. 30 anos, né? Mais 30, sim. Caraca. Então foi muita experiência. Muita experiência. Um PhD, né? É, de um relacionamento feliz. Mas claro, que precisou de muito treino, de muita compreensão, de inteligência emocional. Quando eu falo da tríade emocional, que é a sua consciência emocional. O que eu estou sentindo? Às vezes a pessoa parece que está irritada, mas ela está com fome. Parece que ela está deprimida, ela está com sono, cansada. Então, ter a consciência do que está sentindo, consciência emocional, inteligência emocional. Da onde está vindo isso? Eu estou irritada porque eu estou com fome, por que eu não parei para comer? Administrei mal o meu dia. Inteligência emocional, maturidade emocional. O que eu faço com isso que eu estou sentindo e que o outro muitas vezes não pode ser culpabilizado, responsabilizado por esse meu sentimento que é momentâneo e que eu tenho que aprender a dar conta disso. Então essa é uma tríade que eu gosto de trabalhar em terapia. A primeira grande tríade que eu trabalho é autoconhecimento. Tem gente que não sabe quem é. Poxa, depois, autoimagem. Tem gente que tem distorção da autoimagem. E isso compromete a terceira grande dimensão humana, autoestima. O valor que eu me dou. Eu digo que a gente gosta de gente que gosta de si mesmo. Sim. Nada é mais sedutor e envolvente do que o auto-amor. Do que o amor próprio. Isso gera autoconfiança também. Sim, que é super importante. É importante, né? O medo, né? Você falou uma hora de paralisar o medo. Na Bíblia diz que é falado 365 vezes por ano, né? Uma por dia. Não tenha medo. É interessante, eu peguei esse dado, né? Não tenha medo, né? E transformar o medo em ousadia. Eu consegui transformar sofrimento em conquista, né? Os 20 anos de drogas, hoje eu estou 14 anos sóbrio, cara, eu estou muito feliz, recuperei meu humor já faz muito tempo, hoje eu estou vivendo o meu propósito e eu fico tão feliz de estar aqui com você, né? Porque você sempre me apoiou, a gente é amigo há muito tempo, e também fico feliz por você ter dado, né, essa ressignificada na sua vida depois dos acontecimentos e de todo o seu sucesso. Eu costumo falar que não existe fracasso. A pessoa que desiste, né? A pessoa que desiste. Né? Então, assim, não desistir dos seus sonhos, colocar as suas metas, né, seus objetivos. Até um ator, quando faz uma cena numa novela, ele tem um objetivo de cena. No final ele chora, ou no final ele agride, ou ele no final vai embora. Qual é o seu objetivo de vida hoje? Né? O que você quer fazer hoje na sua vida? Né? Quer montar uma família? Quer mudar de profissão? É importante você estar feliz, né? Estar feliz do que você está fazendo. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Quem precisar de ajuda, pede ajuda. Ai, não tenho dinheiro. Vai para o domingo social. Eu atendo de graça. A Leninha me ajuda no domingo social. Não tem R$1 para pagar de terapia? Vai para o domingo social. Ah, não, eu posso pagar um valor aqui de acordo com a minha realidade financeira. Vai para o sábado social. A gente atende lá. Ah, não, eu posso pagar. Então faz terapia. Porque a terapia, além disso tudo que a Leninha está falando, a terapia, Leninha, deixa eu ver se eu estou errado. A terapia, quando você fala, o ouvido mais próximo é o seu. Então, ao falar, você ajeita as gavetas emocionais. Passa essa informação para o pessoal, porque o pessoal acha que terapia é coisa de maluco, eu não preciso. Quando a pessoa fala, eu não preciso de terapia, ela precisa mais do que todo mundo, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Como não preciso de terapia? Isso é um mecanismo de defesa do ego, né? É a negação e a projeção. Fala um pouco sobre isso. Às vezes eu nego em mim aspectos que são meus e projeto no outro. E é muito mais fácil eu ver no outro, muitas vezes, comportamentos que são meus,
e em mim eu não enxergo. Olha o nariz de novo, né? Eu não vejo o meu nariz, mas eu vejo perfeitamente o do outro. E a terapia, ela nos coloca no centro de tudo isso. Freud já dizia, qual é a sua participação na desordem da qual você se queixa? O quanto você participa dessa desorganização da sua vida? Quando você começa a falar, geralmente o início da terapia é a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. É sempre culpabilizando, e não estou dizendo que não tenha problemas, é claro, a estrutura do psiquismo está sendo feita ali na primeira Marcas infância. psíquicas, né? Sim. Fraturas emocionais. Sim, engramas cerebrais, quer dizer, a gente muitas vezes é marcado por uma cena, às vezes as pessoas esperam separar quando os filhos são pequenininhos ou quando estão muito grandes por algum motivo. Pense que seus filhos, no momento pré-verbal, eles sentem, mas eles não sabem. Então eles são marcados, o corpo fica todo marcado pelaquela emoção de assistir brigas. É a cena que marca o nosso corpo, o nosso psiquismo, a nossa alma. E fica ali um engrama, um registro, um marcador emocional no cérebro. E ele não tem como expressar, como falar. A terapia entra como um lugar de elaboração, um espaço para que você fale de forma consciente tudo aquilo que habita o seu recalque. O recalque é o lugar da memória, como se fosse um armário cheio de roupa que a pessoa empurrou tudo e ela fica ali segurando a porta. Num dado momento ela não tem mais força, relaxa, a porta abre e tudo é jogado sobre ela. Então ela começa a ter na terapia um espaço de fala e elaboração dessas suas singularidades, desse conjunto de idiosincrasias que diz que o Sandro é o Sandro, que a Leninha é a Leninha. Nós somos seres muito singulares, tem a nossa alteridade e a maneira como a gente manifesta O isso. DNA, né? Na palavra. É na palavra que a gente tira de nós essas marcas. E a comunicação, ela tem uma dimensão para além da linguagem. Quando a gente comunica usando o corpo, usando a linguagem corporal, usando a voz, o poder da emoção que carrega, e o nosso interlocutor, o terapeuta, o psicólogo, está ali recebendo, ressignificando aquilo conosco e trazendo uma emoção para agora, para o momento que eu vivo. Naquela época você não poderia fazer mais do que uma criança de 5, 6 anos fazia, mas agora você já tem recurso do tempo sobre você, a sua emoção está mais amadurecida, você tem recurso cognitivo, emocional, de tempo, de informação intelectual para dar conta do momento em que você está. Não precisa ficar ressoando essa memória negativa o tempo todo sofrendo. Eu gostaria para pedir para a produção aí, produção, coloca aí a medalha que eu recebi com a Leninha na ONU, que a gente viveu esse momento aí, e a gente foi conhecido como Anjos de Luz, né, que leva luz para as pessoas, é o que a gente faz na terapia, né? Mostra para elas o caminho da luz, é tipo um farol de caminhão, né? Então coloca aí sobre a ONU, né? A ONU. Tem aí alguma coisa sobre a ONU? Vídeo, isso aí. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros. Eu estou muito feliz, eu estou recebendo a premiação da medalha da ONU com a doutora Leninha, neurocientista, neuropsicóloga, psicóloga, e ela trabalha com muita vontade de resgatar as pessoas, ama o que faz. Parabéns por essa medalha, Leninha. Parabéns para você também, Sandro. Eu acompanho o Sandro há muitos anos e o Sandro é um caso de sucesso único na minha carreira e tenho certeza que é modelo inspiracional para muitas pessoas. Juntos a gente está sempre trabalhando e resgatando vidas. Uma parceria de trabalho que sempre deu certo. Emoção, minha mãe junto, estava o Danilinho lá também, maneiro, a gente recebeu aquela medalha, né, que foi muito significativa, né? Sim, uma a homenagem ONU, né? e tanto, né? Caraca, Um quem reconhecimento. diria, né? Eu fico vendo anos no consumo, hoje recebendo uma medalha dessa como um reconhecimento, né, do que a gente faz. Isso é felicidade. É muito importante. Você não está mais no prazer, e sim na conquista perene e não perecível
da felicidade. É verdade. Eu me emocionei, mas você se emocionou também no hino nacional, hein? No hino nacional foi demais, né? Nós somos seres emocionais, né? Somos, né? E a música nos leva a lugares. A música é importantíssima, né? Como ela te leva para lugares assim, parece que ela destrava uma emoção que você quer até destravar, mas você não sabe como. Aí a música vai e destrava. Aciona, né? É tipo, não é um gatilho, não sei se é um gatilho. É uma pequena mágica, um pequeno milagre. Agora é interessante que na época do consumo, o meu jeito de ser, a minha maneira de pensar e a minha forma de agir, elas estavam disfuncionais, entendeu? Então, assim, eu era de um jeito, eu falava uma coisa e acreditava em outra. Eu estava muito perturbado. Hoje, não. O meu jeito de ser, minha maneira de pensar e minha forma de agir. Um alinhamento, né? Porque uma coisa é o que equalizar isso, né? Outra coisa é o que a gente organiza e arruma para mostrar. E a terceira camada é o que o outro absorve e interpreta disso que nós aparecemos, mostramos, falamos. Tem a interpretação do outro sobre nós. Quando nós estamos disfuncional nessas camadas que nos permeiam, a gente não consegue alinhar o pensamento com o sentimento, né? Eu penso que a cabeça é feita para pensar. E o coração é feito para agir. Então, esse Wi-Fi não pode cair. É o Wi-Fi, né? Esse Wi-Fi humano... Linguagem de hoje é Wi-Fi. Exatamente. Né? Não pode cair, porque senão a gente não consegue recalcular a rota e seguir adiante. Então, é quando a gente precisa reconhecer que precisa pedir ajuda para ter um ego auxiliar, um outro eu fora de mim, que me conecte comigo mesmo, com esse eu mais forte. Nessa frase que eles realmente dizem para nós, você deve ouvir isso, eu não consigo, é mais forte do que eu. Que eu que mora em mim que é mais forte do que eu. Realmente tem. A gente é um ser dividido. Id, e a droga é muito id, ego e superego. O id é a parte mais primata, né? Mais primitiva e muito ligada ao prazer, muito inconsciente. Uma criança está muito no id, é o momento em que você faz o que quer, o que deseja na hora em que necessita. O ego, ele já media, né? O id é completamente inconsciente. O superego é exagerado demais. Exatamente, são as convenções, negação. As normas, a lei social é aquele que nos rege de fora para dentro. É a lei, a interdição, a castração. E o ego faz esse papel de mediar o conflito entre essas duas instâncias, que é completamente inconsciente, id, e aquilo que é completamente consciente, superego. O ego fica no meio do caminho, ele é pré-consciente. Ele pega material do inconsciente para preparar e tornar consciente. Então, às vezes, a gente precisa de um ego auxiliar, porque esse ego que faz essa mediação desse conflito das instâncias psíquicas, né, do id com o superego, ele está adoecido. Então, eu preciso de um outro eu fora de mim, um psicólogo, um terapeuta, para me nortear, o projeto Farol, né? Iluminar o meu caminho para a gente conseguir. Eu costumo falar o seguinte, a pessoa quer ficar sóbria, mas pega a estrada do consumo. Se ela não mudar a estrada, ela não vai conseguir atingir o objetivo. Se você quiser ir para Búzios, não adianta você pegar a Dutra. Exatamente. Você precisa pegar outra avenida, você né? Vai para outro destino, né? O caminho está lá. Quem é que faz o caminho? O caminhador. Quem bota o pé nesse caminho, dá o primeiro passo, que é sempre o mais importante, porque é a tomada de decisão. Qual o seu caminho? Qual o caminho que você quer seguir? A direção é mais importante que a velocidade. Exatamente. Né? Quando você... Olha aí a tomada de decisão, né? Lobo pré-frontal. E é isso, essas estruturas que são corrompidas pelo uso constante, compulsivo em busca de prazer nas substâncias psicoativas, né? É verdade. O núcleo accumbens, que é a recompensa, o sistema de recompensa de cérebro, o hipocampo e o lobo pré-frontal, que é extremamente comprometido e é o que regula, modula o nosso comportamento em sociedade. Eu costumo falar, porque eu aprendi isso num grupo de NA, né? O garoto lá na partilha dele falou isso, e eu me identifiquei muito. Isso entrou dentro de mim, dentro do meu DNA. Ele falou que o álcool é o chefe da quadrilha das drogas. E quando a pessoa bebe, a parte pré-frontal rebaixa e afeta o poder de decisão. Então você vai para um lugar que você não queria ir, mas bebendo você vai. Já viu uma pessoa bêbada? A pessoa bêbada, ela
fica rica, fica chorona, fica agressiva. Ela muda, né, diversos... Porque o álcool dissolve o superego. Entendi. O álcool, ele dissolve as leis, o não, né? Aquela tomada de decisão regida pelas leis, pelas convenções sociais. A pessoa fica o superego é dissolvido. A pessoa fica um bonde sem freio, né? Sim. Entendeu? Então você leva a pessoa para tudo que é lugar. Se você pegar uma pessoa bêbada e falar, vamos até ali, ela vai. Ela não consegue dizer não. Ela não tem poder de decisão. Ela não tem um poder de decisão. A tomada de decisão do lobo pré-frontal. Isso aí. E eu costumo falar que a pessoa bêbada, totalmente bêbada, ela acaba fazendo coisas que ela não gostaria de fazer. Mas por que o seu amigo sinalizou que o álcool é o chefe da quadrilha? Porque é uma droga usada, uma droga lícita, usada para celebração. Então, quando você me conhece há muitos anos, sabe que eu sempre fui abstêmia, né? Sim, você nunca usou nada, não, né? Não bebo, não, eu sei tudo. Nunca experimentou, né? Que esse que é o caminho, né? Nunca experimentar. Você, o Paulo Cintura, nunca experimentaram. Na verdade, as pessoas não sabem, como a gente já nasce com o gene da dicção, da dependência, como eu falei, precisa de 2 para fazer 1, já nasce dependente disso. Então você não sabe se a primeira vez que você fumar um cigarro normal, ou a primeira vez que ingerir uma bebida, cerveja, vinho, uísque, vai ter uma ali que você vai apreciar mais, ou cocaína, vai ter uma que vai te seduzir, é aquela que combina com você e você às vezes não consegue mais sair daquilo. Tem gente que larga a cocaína, mas não larga o álcool. Por quê? Ou larga a maconha, mas não larga o cigarro. Sim. Tudo bem que estão trabalhando também com redução de danos, que é um caminho, né? É um caminho, ok. Mas o álcool é muito usado em celebração, por isso a dificuldade, por exemplo... Dissolve famílias também. Né? A obesidade é uma doença. Sim. E é difícil da pessoa se manter na dieta porque a mesa, boa mesa, com fartura de comida e bebida, é usada como celebração. Encontros sociais são sempre regados a alimento, mas principalmente a brindes, a bebidas. Festeja quando passa na faculdade, festeja o ano novo. Casamento, então, às vezes eu faço acompanhamento em casamento, aqueles garçons querem embebedar todo mundo. Mas é toda hora bandeja de bebida. De festa, por exemplo, o Réveillon. Você sabe que é um momento de muito perigo para quem é no trânsito dependente químico ou dependente do ar. Natal e Réveillon. Porque não existe cura. Para a neurociência não existe cura. Existe um dependente em recuperação, um dependente em estado remissivo. Até eu queria te perguntar isso. O que é dependência química para você, Leninha? Dentro da neurociência, a dependência química é uma condição crônica, recorrente, mesmo sabendo que as consequências são muito deletérias, mas é crônica, recorrente de uso de substância psicoativa que vai alterando toda a estrutura neural e toda a circuitaria neural, porque envolve também neurotransmissores, né? Principalmente dopamina. A cocaína, por exemplo, ela simula muito a dopamina, inibe, por exemplo, a produção e a reabsorção. Então, muitas vezes ela acelera uma produção e inibe outra, que é o controle que a gente tem. Então, é isso que é a dependência química, é a pessoa de tanto usar, corromper, injuriar as estruturas cerebrais, principalmente essas que eu citei, o sistema de recompensa do cérebro, o núcleo accumbens. Tolerância. Isso. E o lobo pré-frontal, o hipocampo, junto com toda a circuitaria e sinapses e, consequentemente, através disso, vai comprometer a liberação, a fabricação, a reabsorção, a inibição de neurotransmissores que são mensageiros químicos cerebrais. Eu costumo falar que a pessoa no consumo, por experiência própria, a pessoa fica numa gangorra emocional. De um lado está no consumo, aí a droga joga para cima. Depois você está no cansaço, a droga joga para baixo. Então você fica... É o elevador emocional. Né? É isso aí. Aí você fica no consumo de segunda a sexta,
Ou quinta, sexta, sábado e domingo, segunda, terça e quarta, você está no departamento médico, comendo, A dormindo. gente tem que entender, porque às vezes a pessoa não se reconhece como dependente, porque tem duas formas, ou é na quantidade ou é na Na frequência. frequência. Tem gente que usa em quantidade final de semana e não se considera. Isso. Ou usa pouquinho, Negação, né? usa pouquinho diariamente, costumeiramente. Isso é ser dependente. Verdade. Na quantidade ou na recorrência. Eu costumo falar que tem o usuário, o abusador e o dependente químico. Né? O usuário é aquele que usa e tem controle sobre o uso. Continua sendo funcional, né? Funcional, né? Ou Continua produzindo. trabalhando, viajando com a família, fazendo reuniões, mas vai usando em doses e Abusando. dias, né? De Aí vez em começa quando. a abusar, né? Aí começa a abusar. Aí vai pro abusador, aquele abusador que usa de vez em quando, mas quando ele usa, ele atropela o cachorro, para na delegacia, trai a mulher, bate o carro, briga com a avó, tudo num dia só. E tem um E o dependente químico. dependente, que não O dependente consegue mais químico. viver O sem. dependente químico, ele vive para usar e usa para viver, né? Então eu não conseguia ficar um dia, Leninha, eu não conseguia ficar um dia sem usar. Se não tivesse nada, eu ia tomar pinga. Agora tem uma coisa que é bem importante também de se alertar. Existe uma coisa que nós chamamos de psicopatologia dual. São pessoas que são portadoras, às vezes até um neurodivergente, alguém que é portador de um TDAH que não foi diagnosticado nem tratado, não foi manejado, conduzido, ou alguém que tem superdotação também, altas habilidades, ou que está dentro do espectro do TEA, do transtorno do espectro autista. Às vezes, na falta de adequação social, a falta do desenvolvimento de habilidades sociais nessa geração de agora, que é tudo tão intenso, rápido, imediato, que não trabalham com frustração. Antigamente, quando eu queria assistir Vila Sésamo, eu tinha que esperar o dia, tinha que esperar as propagandas. Hoje você joga no YouTube e você maratona Já vai o que você direto. quiser de filmes, séries e tudo mais. Então Interessante. ninguém está mais trabalhando com frustração, time, espera, recompensa do cérebro por aquilo, né? Então às vezes é portador de um transtorno, de uma síndrome, de uma Você doença tomar remédio, né? que não foi diagnosticado, não foi manejado, conduzido, tratado. Na inadequação, busca pelo quê? Droga para anestesiar essas emoções Anestesiar os negativas. sentimentos também. Exatamente. E aí começa uma psicopatologia dual. Ele tinha alguma coisa, foi para as drogas e aí desenvolveu uma outra ainda. Comorbidades, né? Comorbidades, porque a dependência química é considerada uma doença e ela vai aumentando potencialmente. Progressiva e fatal. Às vezes a pessoa só tinha o TDAH. No uso da droga, ela desenvolveu bipolaridade. Polaridade. Então é importante. E quais são as você características da dependência química? Negação, manipulação, projeção, mentira. Sim, mentira, então, é um traço, a pessoa vira praticamente um mitomaníaco, né? Porque a mentira está sempre no comportamento dela. Agora é importante os pais perceberem, porque a família próxima, droga longe. Família longe, a droga se aproxima. Quanto mais próximo da família, mais longe das Sim, drogas. É. Então é muito importante os pais começarem a perceber mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Isso é é um uma dica, né? sinalizador. Cheirar o filho, né? Assim, quando for abraçar, Mudança né? mesmo, sabe Também. quando a pessoa é muito quieta, calada e Aí de depois fica repente ela extrovertida. fica muito elétrica, extrovertida, com energia muito grande, né? Mas Ou a era pessoa alguém- que convive está tão desligada, de repente, que não percebe, Mas aí né? é que tá, gente. Não é a codependência? Pode tá. A codependência, ela pode facilitar, inclusive, o uso do dependente. porque Codependente começa- é dependente do dependente. Né? Sim, porque o dependente faz tudo para usar a droga. Mente, engana, manipula. E o codependente faz de tudo para o dependente não usar a droga. Então, o dependente é dependente da droga e o codependente é dependente do dependente Dependente. emocionalmente. Verdade. Mas, às vezes, por amar tanto essa pessoa, é importante ter. Tem mãe que um vai amor sobe o morro para exigente. pegar droga pro filho para Sim. ele não se arriscar. É importante esse amor incondicional que se fala tanto. O amor tem que ter condição. É importante ter um amor exigente. Sim. A primeira figura de autoridade que as crianças precisam reconhecer não é autoritarismo, autoridade. A criança, quando nasce, ela não tem rotina. Quem instala a rotina para ela é a mãe, para ela aprender o horário
de mamar, do banho, trocar a fralda, Escovar os dentes, dormir, estudar. logo lá no início, depois. E a criança, ela precisa de E rotina. os períodos, né, de idade, né? Sim, a demanda de cada fase, né? Porque o cérebro, quando ele sabe o que vem depois, a criança pergunta, e depois? O que vem depois? Tá chegando? Tá chegando, né? Então é importante porque baixa o nível de ansiedade. Sim. Como a gente está vivendo num mundo de muito estímulo ansiogênico, Muito. estressor, por conta de aplicativos e jogos e TV e Pô, o telefone videogame, em si já tem uma doença, nonomania, não sei. nomofobia. Nomofobia. Sim. Pessoas na internet o tempo todo. Então Que é o vocês medo de ficar desconectada, do carregador não carregar, de ficar sem o Wi-Fi, de não poder acessar a Só internet. fica nervoso, fica irritado. Nomofobia, sim. Né? Briga com a mãe. Então nós estamos sempre estimulando e sendo estimulados. O que você estimula hoje na sua vida? Quem você estimula? Você é a média de 5 pessoas que você convive. Essas 5 pessoas que você convive te estimula para quê? Para ir para o esporte, para ir para a saúde mental, porque a pessoa quebra a perna e engessa a perna. Aí a saúde mental, ninguém engessa a cabeça. Então, E esse é muito um mais problema, difícil, né? Porque a dor física, você vê uma fratura exposta, um corte, você vê, é físico, real, concreto. Pô, saúde a mental. dor emocional, ela é subjetiva, é invisível e dói tanto quanto. E Então, você deixa para depois por quê? Né? exatamente, é muito mais urgente, inclusive, né? Mas a pessoa é capaz de ir lá salvar a perna, mas não salva a saúde mental, porque acha que, não sei, acha que pode ser deixar para depois. Mas olha só, na terapia a gente trata justamente tudo o que é imaterial, invisível, subjetivo. A gente está tratando emoção, sentimento, para depois chegar no comportamento. Porque tudo que é invisível, imaterial, subjetivo, é o que cria a nossa realidade. Essa caneca que você mandou fazer, muito bonita, por sinal, ela foi pensada. Ela foi idealizada, ela foi uma ideia na cabeça de alguém, até mandar executar. Então é muito importante que a gente tenha encadeamento de ideias, que a gente se perceba, se veja. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, na dinâmica relacional familiar, nas relações parentais, muitas vezes as filhas têm muito problema com as mães. E elas ainda não são mães, adolescentes, jovens adultos, e agora está cada vez mais... Rebeldes. Optar em não exercer a maternidade, né? Então, muitas vezes elas dizem... ou ao contrário também, a mãe fala, né? Quando a filha traz uma reclamação do namoradinho, da escola, do bullying. Eu, no seu lugar, faria isso. Na minha época não era assim, né? Pode ser qualquer pessoa que diga para você, Sandro, eu no seu lugar, já trazendo uma crítica, eu não faria assim. Por favor, faça por você no seu lugar o melhor que você puder fazer. Desde que o outro faça no lugar dele o que ele pode fazer. Respeita o lugar dele, o cenário dele atual, né? Que é diferente do seu, né? Personalidade, identidade, alteridade, consciência de si, singularidade. A gente precisa mexer naquilo que a gente pode, em nós mesmos. A nossa dificuldade em modificar. Eu penso que é muito difícil mesmo. É difícil a gente mudar. A gente pode melhorar ou piorar, dentro daquilo que a gente é. Só que para piorar, basta não fazer nada. A gente vai calcificando, cristalizando, gerando um fóssil de comportamentos que muitas vezes não são bem-vindos. Sim, verdade. Melhorar dá muito trabalho. O Freud falava, né? Quando a dor do que você está vivendo for maior do que a dor da mudança, Você muda. a pessoa muda, né? Porque mudar dói também. Então, o que você precisa mudar? Agora, para a gente ir finalizando, que infelizmente temos que acabar, que a produção já fez um sinal aqui para mim. Eu preciso passar os 2 projetos rápidos aqui. O primeiro é o Acolhimento Sem Fronteiras. Coloca o slide para mim. Aí. O Acolhimento Sem Fronteiras, Leninha, veio de uma parada gay que eu fui com meu amigo Jesus Luz, um beijo. Fui lá ver ele tocar lá. E lá eu vi que o público, né, eu já conheci esse público, tenho muitos pacientes, né, com esse perfil, e eles são muito alegres, né? E eu tive essa ideia, Acolhimento Sem Fronteiras, é um projeto novo,
né, que eu vou contar com você também, Sim. para a gente acolher essas pessoas que são tão perseguidas, né, exclusas, né, de alguns ambientes. Então, eu quero incluir, né, um acolhimento sem fronteiras para o público hoje chamado LGBTQIAP+, que na minha época era o GLS, LGBT, enfim. A comunidade vai aumentando porque a gente ainda está no processo evolutivo, se reconhecendo como ser humano, fazendo opções e escolhas. Então, você que também tem essa questão, né? Pode contar com a gente, chamar a gente pelo Instagram. As dores da alma humana não encontram fronteira, idade, gênero ou sexo. Todo mundo é humano, sofre e precisa de apoio e ajuda. E um outro projeto muito legal é Um Dia na Sociedade. O que é isso, Leninha? É uma pessoa que está lá 6 meses, 3 meses, 8 meses, né, num lugar fechado, né, ou numa comunidade terapêutica, ou numa clínica, onde tem regras para dormir, para comer. Então ela está ali nas atividades terapêuticas, porque ela na sociedade usou droga. Então ela está ali, ou de forma voluntária, ou involuntária, enfim. Ela está num lugar, num regime fechado. Aí eu criei esse projeto, né, Um Dia na Sociedade, ou seja, eu pego ela às 9 da manhã e ela passa o dia comigo. Então ela vai estar dando uma olhada no futuro dela sóbria, porque antes ela usava na sociedade. Um treino para a vida. Um treino para a vida. Esse é o momento que eu criei esse projeto aí, Um Dia na Sociedade, um treino para a vida sóbria. Exatamente. Né? Então conto com você também. Sim, sempre. E eu queria mostrar a foto eu com um paciente para explicar, né, melhor esse projeto. Um Dia na Sociedade. Ó, eu com um paciente dando uma volta no calçadão, né? Ele está na instituição. Eu levei ele de volta lá, eu peguei e eu devolvi, né? Então, outra foto que tem, eu no carro com ele, olha o sorriso dele. Isso deu esperança. Inserção social, né? Inserção social. Viver novamente em sociedade cumprindo regras. E foi uma dose de esperança para ele continuar o tratamento, porque muitos querem sair do tratamento, mas quando dão uma voltinha com acompanhante terapêutico, que eu sou acompanhante terapêutico. Estão desenvolvendo habilidades sociais, treino cognitivo, flexibilidade cognitiva. Habilidades sociais são desenvolvidas nesse acompanhamento terapêutico. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, para você, Leninha, e quero deixar uma dose de esperança. Eu quero saber qual é a dose de esperança que você pode olhar para a câmera e desejar para as pessoas. Uma dose de esperança. Qual é a dose que você, como Leninha, né, com todo esse seu repertório, com toda essa sua vivência de vida, pode deixar para as pessoas que estão te assistindo? A vida às vezes dói, aperta, né? E traz um pouquinho de desafio para a gente. Mas é para caber mais recheio na alma humana e a gente se tornar uma pessoa muito mais interessante. Pessoas que têm vaidade de si, no capital humano e espiritual, são pessoas cheias de recheio de vida, pessoas que vale a pena a gente estar para celebrar um momento com essa pessoa. Então a vida vale muito a pena, apesar de todos os desafios que a gente encontra. Recomece, você pode se reinventar. Isso aí. Pessoal, a minha dose de esperança é sobre sobriedade e positividade. Um beijo no seu coração. Até mais.